Será que ainda existe alguma coisa nessa altura do campeonato a ser dita sobre a abertura das Olimpíadas? Será que ainda existe alguma coisa a essa altura do campeonato a ser dita sobre a abertura das Olimpíadas, a última ceia de Da Vinci, a polêmica e como os cristãos reagiram? Olha, a frase que eu ouvi ontem, no domingo, me diz que sim. E a frase que eu ouvi de uma pessoa na igreja foi a seguinte: nós somos o único grupo que não é bem-vindo. E foi assim que ela relatou como as pessoas se sentiram diante daquele episódio. Então, eu acho que vale a pena falar sim. Eu acho que vale a pena falar sobre isso e vale a pena, sobretudo, falar sobre o tipo de resposta que pode ser dada diante de um caso como esse. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo, você faz parte deste espaço na internet quando você faz essas coisas. E esse é o livro misterioso do dia. No final do vídeo você descobre qual é. Claro, tem os apressados que vão na descrição do vídeo, já sabem, mas eu vou falar dele no final do vídeo, ele não tem tanto a ver assim com esse vídeo em questão, mas eu queria já ir direto para o assunto. O assunto, obviamente, da abertura das Olimpíadas. Eu tenho algumas coisas para falar como jornalista esportivo que eu fui durante muitos anos, tá? Então, antes de falar como teólogo, eu quero falar como jornalista esportivo sobre esse evento. Eu acho que é uma contribuição dentro da esfera do cristianismo que a gente não tem tanto, dentro do mundo gospel a gente não tem tanto. Eu acho interessante e importante falar, tá? Veja só, os Jogos Olímpicos e as Olimpíadas são um evento marcado pela inclusão dos povos. É um único momento em que você tem povos em tensão, povos em conflito, que vão entrar no mesmo espaço e vão competir. E essa competição entre eles se dará com honradez, se dará com fraternidade, com ternura. Os atletas que ali estão, eles representam a possibilidade de uma paz. Foi assim ao longo da história das Olimpíadas, em diversas modalidades. Na região dos Balcãs, por exemplo, quando o conflito ali era muito intenso, existia uma grande discussão, por exemplo, entre os jogadores de basquete de diferentes regiões dos Balcãs, as etnias diferentes ali. Você tem tchecos, sérvios, enfim... toda a questão ali da Iugoslávia, enfim, toda aquela região ela estava efervescendo e ali você tem um marco de pacificação, ou que deveria haver um marco de pacificação. Então é uma cerimônia, é um evento global de rara oportunidade de celebração da paz. Num evento global como esse, você ter uma marca de hostilidade, qualquer que seja, a qualquer um dos povos ou a qualquer uma das crenças ou ideias que aqueles povos representam, é ferir a ideia olímpica, ou como alguns gostam de chamar, o espírito olímpico. Então, como isso é uma coisa que eu vi pouca gente dizendo, eu acho que vale a pena reforçar aqui. Segunda coisa, digamos que aquilo não fosse uma afronta direta ao cristianismo, e mais tarde no vídeo eu vou mostrar que foi. Apesar de algumas pessoas buscarem subterfúgios para dizerem que foi outra coisa, não. Foi uma afronta direta ao cristianismo com uma dose de dissimulação. Tá? Com uma dose de dissimulação. Mas isso eu vou falar mais tarde no vídeo. Mas digamos que não fosse, digamos que fosse simplesmente uma manifestação de desejo de diversidade e de inclusividade. Tá, existem espaços para isso e existem maneiras de se fazer isso e existem demandas justas de diferentes grupos para que se faça isso. Da maneira como foi feita, toda a atenção se voltou
para aqueles artistas que protagonizaram a abertura do evento e não para quem o evento deveria destinar os seus holofotes. As Olimpíadas são sobre os atletas. O personagem principal dos Jogos Olímpicos é o atleta. Volta em 1992, Olimpíadas de Barcelona. Como que a pira olímpica é acesa? Cena extraordinária na memória de quem assistiu aqueles Jogos Olímpicos. Arco, flecha e então o disparo. Aquilo é a celebração do atleta na cerimônia de abertura. É claro que a cultura local da cidade sede pode e merece ser contemplada. Você vê o Super Mario em Tóquio, ou você vê o Rowan Atkinson, Mr. Bean em Londres, tem a sua validade. Agora, o herói das Olimpíadas, o personagem principal das Olimpíadas, aquele que nós vamos olhar e ligamos a TV para assistir, é o atleta. Na época de ouro dele, era o Michael Jordan. Ou, quem sabe, o Ian Thorpe. Né? Na época de ouro do Dream Team, era Michael Jordan com Magic Johnson. Era por isso, em Barcelona, que a gente estava ligando a TV. Era por eles que a gente estava ligando a TV. Nas Olimpíadas passadas, a grande polêmica que aconteceu foi em torno da Simone Biles. E tudo bem. É justo que fosse em torno dela. Porque o protagonista tem que ser o atleta. Tem que ser o atleta. E ali a gente tem um furto da cena. Alguém roubou a cena. E não por motivos que fossem merecedores de qualquer tipo de medalha. Ponto. Dito isso, isso é o que eu tenho a dizer como jornalista e jornalista esportivo que fui durante um bom tempo da minha vida. E durante um tempo muito... que eu tenho boas memórias, assim, eu lembro com uma certa nostalgia, eu gostava de fazer. N motivos para fazer outra coisa hoje. Prefiro fazer o que faço hoje. Mas lembro com uma certa nostalgia. Então, honestamente, 2 problemas sérios aí. Dito isso, a reação cristã diante de uma afronta direta como essa foi, porque foi uma afronta. Alguns podem chamar de ataque, outros podem chamar de provocação. O nome que se dará é menos importante, mas a reação cristã diante de uma afronta como essa, ela pode ser sábia, ela pode ser bem feita, ou ela pode ser ruim, ou ela pode ser ainda o simples silêncio. Ao dizer que, diante de uma afronta que busca escandalizar, quando eu reajo escandalizado, eu estou fazendo a vontade de quem escandalizou, essa observação precisa ser levada em consideração na hora de reagir. Em outras palavras, o que o cara quer? Chocar. O que o cara quer? Escandalizar. O que você faz? Se choca, se escandaliza. Opa, o cara conseguiu o objetivo dele. É importante que a gente saiba isso. Ainda assim, é possível que o escândalo, o choque e a indignação mereçam publicidade, mereçam ser publicados, mereçam uma reação. É possível. Diante dessa possibilidade, oferecer meramente indignação é algo cristão? Em outras palavras, simplesmente alardear que se está indignado é algo cristão? Eu quero chamar a atenção para o que diz o Novo Testamento. E eu vou fazer isso aqui com o auxílio da Epístola de Tiago no Novo Testamento, tá? Então, se você me permite, eu vou abrir a minha Bíblia digital aqui em Tiago. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler na NVI, tá? O que diz Tiago, capítulo 3? A partir do versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu vou dar as características de novo. Então, ela tem que ser pura, ela tem que ser pacífica e ela tem que ser amável.
transbordar-se em indignação, na maior parte dos casos, não vai parecer algo amável, nem pacífico, nem puro. O que significa dizer que transbordar-se de indignação não vai ser uma sabedoria do alto. Ou seja, não é sábio. É proibido? Não, mas é sábio? Não. Houve reações com certa dureza, com a devida firmeza e demonstrando um jeito pacífico, compreensivo, cheio de misericórdia e amável a respeito desse episódio? Houve. Teve gente que fez isso. Foi a maioria? Dentro do que eu recebi, não. Então, vale a crítica de dizer que indignação por indignação é problemático. Eu apontaria para 2 exemplos positivos, tá? Se você for olhar a reação, por exemplo, do Iago Martins em 2 Dedos de Teologia, você pode, quem sabe, discordar de detalhes ou de outros, mas o vídeo dele a respeito desse tema foi adequado. Tanto do ponto de vista teológico, do ponto de vista da ética que o Novo Testamento comanda, quanto do ponto de vista do tom. De um tom pacífico, imparcial, com a sinceridade que lhe é peculiar. O Iago costuma ser bem sincero nos vídeos dele. Outro vídeo de alguém que fez uma reação nessa tônica é o Jorge Igor, jornalista, colega de profissão. Quem sabe o Jorge Igor vê esse vídeo. Alguém até pediu para eu reagir ao vídeo dele. E eu diria para quem me pediu, obrigado, porque eu fiquei sabendo da existência do vídeo por você que me pediu. Mas eu preferi gravar um vídeo eu mesmo, sem reagir a ideias de outros, porque eu tenho outras coisas para falar, diferente daquilo que o Jorge propôs. Mas foi uma reação adequada do Jorge, em que pese eu ter discordâncias em detalhes ali do que ele expôs. Foi uma reação amorosa, razoável, sensata, sóbria. O tipo de reação que reflete, por exemplo, Paulo chegando em Atenas no capítulo 17 do livro de Atos. No capítulo 17 do livro de Atos, Paulo chega a Atenas e Lucas narra pra gente, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, né? Narra pra gente essa chegada de Paulo a Atenas carregada de indignação. E indignação com as muitas divindades, com os muitos deuses que ali estão. Povo idólatra. E então, Paulo, diante disso, ele não reage num primeiro momento. Ele se retira e vai pregar o evangelho nas sinagogas com os judeus, que não são idólatras. Os dias passam e esse Paulo que estava indignado, ele já demonstra uma outra característica quando ele vai até o Areópago, lugar de gentios que adoram outros deuses, e discursa da seguinte maneira: olha, eu vejo que vocês têm muitos deuses, que vocês são muito religiosos. Ou seja, ele transforma aquela indignação em plataforma para pregar o evangelho. E já não mais indignado, mas carregado de bom senso, de sobriedade, de imparcialidade, de deliberação, Paulo utiliza a própria cultura do ambiente clássico, do ambiente grego, os poetas clássicos, para falar a respeito do Deus desconhecido. Uma passagem célebre do livro de Atos. E nesse episódio, a gente sabe que eles rejeitam Paulo quando ele fala de ressurreição, ou seja, Paulo prega evangelho para valer, ele não muda o conteúdo da mensagem, mas a maneira como ele se relaciona com a cultura local, essa sim é absolutamente deliberada e bem pensada. E então, o Areopagita, o cara que cuidava do Areópago, esse sim acaba recebendo a mensagem do evangelho. Paulo exemplifica essa ideia, que também remete àquela mesma ideia, também do Novo Testamento. Irai-vos e não pequeis, não deixeis o sol se pôr sobre a vossa ira. Em outras palavras, a ira, ela é adequada em muitos momentos. Não quando ela é acompanhada do pecado ou da tolice. No caso aqui a gente está falando de sabedoria e não de pecado. Mas a ira ela pode nos levar à tolice. Qual que é a recomendação? Que a gente não deixe o sol se pôr sobre ela. Ou seja, no dia de amanhã, a ira já não cabe mais. Calmo, sem mais a ira, a gente vai ver o que a gente vai fazer a respeito das coisas. Tá? Então, as reações elas são possíveis. E não existem apenas 2 tipos de reação. Ou você se cala, ou você sai por aí falando na internet o que você bem entende, esbravejando e oferecendo indignação. A tentativa desse canal, a minha tentativa, é, diante de coisas que provocam indignação, trazer o quê? Deliberação,
reflexão, de maneira respeitosa, sempre propondo algo e, na medida do possível, usando a situação como plataforma para pregar o evangelho. Ah, eu consigo sempre? Não consigo sempre, eu erro nisso também. Porque eu acho que todo mundo erra em alguma medida. E a internet nos convida a esse erro, inclusive. É um ambiente mais difícil de exercer exatamente isso daqui. Mas isso não significa que a gente deva deixar de tentar ser sempre amável, pacificador, alguém que busca a misericórdia. No vídeo do Iago, ele é muito competente ao demonstrar que a nossa correta reação diante dessa indignação é orar pela França e pelo avanço do evangelho e apoiar, possivelmente, quer uma atitude prática, apoie o avanço do evangelho na França. De que maneira? Pô, conheça missionários que estão lá, conheça pastores que estão lá, se proponha a perguntar o que eles passam, como eles passam, se você pode ajudar em algo. Aí a gente está falando de algo que realmente faz diferença. Dito isso, o que eu estou querendo dizer é: se você só ficar indignado e sair por aí escrevendo isso, você cumpriu exatamente o que a galera que queria provocar queria. Se você dá uma resposta de sabedoria, você pega o cara no contrapé. É diferente. É completamente diferente. Diante dessa história toda, quando você vem deliberadamente, calmo, sóbrio, sensato, e você diz, olha, o que a gente deveria fazer é dar outra face, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, você ajunta brasas sobre a cabeça do seu inimigo. Com sobriedade, com calma. Essa calma é um dos motivos que me faz gravar esse vídeo um tanto tardiamente. Eu tive que pensar para fazer o que eu estou fazendo aqui. Outras pessoas, mais rapidamente, como Jorge Igor, como Iago, rapidamente foram capazes de fazer boas reações com deliberação mais rápida. O outro motivo é que eu tinha coisa mais nobre para fazer no final de semana. No domingo tinha culto, no sábado tinha o aniversário da minha filhinha e, cara, na boa, o aniversário da minha filha é muito mais importante do que as polêmicas da internet. Tá? Dito isso, eu acho que ainda podemos usar todo esse episódio como plataforma para reflexão e para pregação do evangelho e pensar em como o evangelho tem implicações para a nossa vida. A frase que me foi dita no domingo de manhã na igreja, que eu estava trabalhando, e uma das pessoas veio dizer a gente sentiu como se todo mundo fosse bem-vindo, menos a gente. E frases parecidas foram ditas, tanto pelo Iago no vídeo dele, quanto pelo Jorge Igor no vídeo dele também. E o que eu queria deixar como reflexão para aqueles que são mais raivosos, para aqueles que de repente se sentiram muito injuriados, e tem uma razão de ser nesse caso, o que eu queria deixar para quem ficou assim tão injuriado é, quem sabe, um exercício de alteridade, de pensar no outro, que o evangelho nos convida sempre, afinal de contas Jesus Cristo morre pelos nossos pecados num ato em direção ao outro, e ele nos pede esse ato em direção ao outro de igual modo. Talvez seja pensar em quantos eventos, outros grupos, que não os cristãos, se sentem de fora. Sentem que eles não são os bem-vindos. Já que agora a gente está sentindo isso, talvez o grande exercício seja, existem outros eventos que acontecem na face da Terra. Quando é que existem outros grupos que se sentem dessa mesma maneira? E como a gente pode fazer para que eles não mais se sintam? Essa me parece um tipo de resposta sábia e nobre da nossa parte, como cristãos. Como gente que entende que nós não somos os únicos sofredores e vilipendiados desse mundo. É um exercício a se fazer. Assim como é legítimo a pessoa se sentir excluída por aquela cerimônia, me parece um tanto legítimo que a gente, uma vez vilipendiado, passe a pensar em quais são os grupos que são, de outras maneiras, em outros momentos, também vilipendiados e excluídos de outras situações e circunstâncias. E o que nós, cristãos, podemos fazer em nome dessas pessoas. Em amor a essas pessoas. Dito isso,
para o pessoal que talvez se sentiu mais incomodado, tem também o pessoal que não se sentiu nada incomodado, que é tudo lindo. Inclusive, nem foi sobre a última ceia. Foi, na verdade, uma reação, foi, na verdade, uma encenação de Le Festin de Dieu. Poxa vida, Le Festin de Dieu, cara, claro que foi isso. Você é um ignorante que não conhecia a obra do Jan van Baerle, um pintor, né, do século XVII. Óbvio, 1635. Onde que você estava que você não conhece? Le Festin de Dieu, a festa dos deuses, do Van Baerle. Onde que você estava que você nunca viu isso? Todo mundo conhece, você que é um ignorante. Será? Será que é isso mesmo? Veja, de fato, existem N elementos ali naquela encenação de abertura das Olimpíadas que remetem à pintura de Jan, do holandês, tá? Não é francês. Essa pintura é de um holandês, do Jan van Baerle, que está na França. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar disso daqui a pouco porque eu sou jornalista, tá? Ainda sou formado com diploma. Não atuo, mas ainda sou. Holandês, que pinta esse quadro, Le Festin de Dieu. E realmente existem muitos elementos daquela abertura, daquele episódio dentro da abertura das Olimpíadas, que remetem a Le Festin de Dieu. É uma representação. Agora, se você olhar as duas pinturas, Le Festin de Dieu e a Última Ceia, será que as pinturas entre si não são um pouquinho parecidas, não? Elas são bem parecidas, tá? Embora de períodos diferentes, tal, a temática, períodos diferentes, técnicas diferentes, a temática ela é bem parecida, tá? E essa é esse é o resultado de uma completa dissimulação por parte de alguém que já sabia a repercussão que essa encenação traria, tá? Eu vou afirmar categoricamente, sim, as pessoas, os artistas do comitê organizador que reproduziram Le Festin de Dieu, eles sabiam que as pessoas confundiriam aquilo com a Última Ceia. E isso é óbvio, se você sabe um pouquinho de história da arte. Se você sabe minimamente alguma coisa de história da arte, isso é um tanto óbvio. Sabe por quê? Porque a Última Ceia é um quadro, é uma pintura que todo mundo conhece. É Da Vinci, cáspita. Qualquer um conhece. Agora, século XVII, Jan van Baerle. Você já tinha ouvido falar desse pintor? Não, né? Sabe por que você nunca tinha ouvido falar desse pintor? Porque ele é absolutamente irrelevante. Quer a prova? Joga o nome dele no Google Scholar e vê quantos artigos acadêmicos já foram produzidos. Cara, ele é do século XVII, nós estamos no século XXI. Teve 400 anos para produzir artigo a respeito do cara. Tá? Em 400 anos tem 700 artigos. É ínfimo, é pouquíssimo. E olha, tem vários desses artigos que não são exatamente sobre ele só é mencionado, não é um artigo sobre ele. Ele é somente mencionado. Ele é absolutamente irrelevante. Então, quando se escolhe esse cara e fala, não, é sobre esse cara, não é sobre Da Vinci, precisa ter uma boa vontade para acreditar nesse negócio, hein? Tá? E se você colocar Le Festin de Dieu no Google Scholar, aí não são 749 resultados, que é o que aparece aqui para o Jan van Baerle, tá? O resultado que dá é de 100 e poucas pesquisas, 100 e poucos artigos publicados. Quadro de 1635. Tem 100 e poucos artigos. Ninguém conhece essa bagaça. Ninguém nunca viu esse quadro. Mas ele está no museu na França. Você foi ver qual é o museu que está na França, isso daí? Musée Magnin. Deve ser um baita museu em Paris, né? Não, cara, é um casarão em Dijon. A coisa mais famosa de Dijon é uma mostarda. Tá? Aliás, um molho dijonese maravilhoso, amo. Mas veja só,
Quem escolheu isso, escolheu a dedo para provocar a confusão. E feita a confusão, poder ter um álibi para ainda dizer: olha só como os meus críticos são ignorantes. É isso que foi feito. Pior do que a afronta é a dissimulação para chamar de burro depois quem eventualmente se opôs. Isso é cruel. E cruel ainda mais, eu vou terminar com isso, para você que é de esquerda, para você que é progressista, para você que aplaude loucura, para você que aplaude maluquice, tá? E dissimulação e mentira. Eu queria te lembrar um negócio, cara. Isso daí foi feito na França. Tá? Isso aí foi feito na França, por franceses. Pela brancaiada francesa, tá? Tripudiando em cima de uma fé que é a fé do mundo majoritário. Do terceiro mundo. Do mundo colonizado, na linguagem que vocês gostam de usar. Então, olha para a religião predominante na América Latina. No mundo majoritário. Olha para a religião predominante em toda a África subsaariana. Toda a África subsaariana é cristã, cara. E cristã praticante para valer. Toda a América Latina é cristã, cara. Então, são os colonizadores, na ideologia de vocês, tripudiando em cima dos... Cadê o movimento decolonial agora? Eu queria saber onde que tá a galera do movimento decolonial agora. Vai fazer pesquisa, vai ler o Ernest Gombrich, vai ler História da Arte, vai dar uma googlada na besteira que vocês estão publicando. Tá? Assim, é firmeza mesmo, porque eu estou lidando com gente que é cristã, gente intracorpos. Cristãos de esquerda e progressistas que estão me assistindo. A gente tem que oferecer algo além da indignação, mas eu não disse que a gente não pode ficar indignado. Então, cara, vai lá fazer. Eu não estou agredindo ninguém. Só estou dizendo o seguinte, que tá faltando. Tá faltando. Tem uma certa incoerência aí no jeito de vocês de processar determinadas coisas. Tá? Então, resumo da ópera. É para reagir? Sim. Reaja-se de modo inteligente, deliberado, pacificador, dentro de um determinado tom. Eleve-se o tom um pouco, mas numa medida em que permita resposta, em que permita diálogo. Firmeza? Pode ter firmeza também. Dito isso, eu quero finalmente apresentar o livro misterioso do dia, que é Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, do Michael J. Gorman, cujo link está aqui na descrição. E está aqui na descrição, junto com o link para o nosso clube da leitura. Sim, a gente vai estudar juntos. Lendo Apocalipse com Responsabilidade, serão 10 aulas, uma para cada capítulo desse livro, além de 4 lives falando de Apocalipse, baseado na perspectiva do Gorman, tá? E por que eu decidi abrir esse clube da leitura? Porque eu não quis abrir uma vaquinha. Qual que é o lance? Eu vou ser muito transparente aqui com vocês. Eu fui selecionado para participar de um congresso missionário em Seul. E, cara, eu provavelmente fui selecionado porque alguém desistiu, porque eu fui avisado disso semana passada. E o congresso é no final de setembro, ou seja, eu tenho 2 meses para financiar uma viagem internacional com passagem de avião num preço que é o preço quando se compra meio que de última hora, tentando arrumar hotel de alguma maneira. Então eu pensei numa vaquinha, mas não vou fazer uma vaquinha, porque eu quero oferecer algo para você. E o que eu estou oferecendo é isso, é um clube da leitura sobre este livro aqui, tá? Lendo Apocalipse com Responsabilidade, a gente vai ler junto, tem aula, vai ter live, e quando você adquirir o passaporte para entrar nesse clube, você vai ter o acesso vitalício a essas aulas, o acesso vitalício a essas lives com perguntas e respostas, e você vai me ajudar aí para ser eu preciso, e dessa vez eu vou fazer um apelo, eu realmente é uma vaquinha, gente, eu preciso dessa ajuda para conseguir responder afirmativamente para o pessoal lá. Então, você pode me ajudar participando dessa vaquinha em que eu ofereço algo para você. Assim, eu ganho, você
também ganha e ficamos todos felizes. E uma vez que eu estiver lá em Seul, na Coreia, eu vou atualizando você pelo Instagram, que aliás você já devia me seguir, tá bom? Esse era o meu recado para hoje, de um vídeo tão longo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.